Hoje eu assisti com Jabre, que é o meu amor. Nós assistimos hoje dois filmes relacionados, ligados ao livro de C.S. Lewis, As Crônicas de Nárnia. Um livro fantástico que eu já li, tive esse privilégio, esse prazer. E os filmes são apenas duas crônicas, né? O filme são apenas duas crônicas. Uma chama-se O Leão, o Guarda-Roupa e a Feiticeira, e o outro, O Príncipe Caspian. Na verdade, C.S. Lewis conta a história de um mundo. Ele escreveu as crônicas para as crianças entenderem o universo de Deus, de Jesus de Nazaré. Então ele faz essas conotações de animais com a história do amor de Deus. Por exemplo, tem um leão que é chamado Aslan, ou Aslan, que é um leão generoso, um leão bondoso, um leão poderoso, o leão da tribo de Judá, que é um leão que ruge, mas não ruge para ferir ninguém. É um leão que mostra os dentes, mas nunca para comer nem para matar nenhum ser. Ele ama os seres, ele tem uma conexão total com a natureza, ele tem domínio sobre as forças da natureza. Ele é um leão de fato bondoso, generoso, um leão amoroso, de fato, um leão perdoador. E aí tem 4 crianças, né? 4 jovenzinhos que entram no universo de Nárnia. Uma delas chama-se Lucy, o outro chama-se Edmundo, a outra é a Susana e o outro é o Pedro. Que são pessoas que vão mexer nesse universo de Nárnia, né? Vão se tornar reis de Nárnia e rainhas. Mas veja bem, o leão, um deles, o Edmundo, é um menino perverso, é um menino maldoso, é um menino que faz conluio com a maldade, que é representada por uma feiticeira, e ele faz conluio, ele entrega os irmãos, ele faz algumas maldades, né? E a feiticeira usa isso para chegar ao Aslan e dizer: olha, este aqui é meu, porque ele pecou, porque ele foi maldoso, porque ele traiu até os irmãos, este aqui é meu. E o leão faz uma proposta para a feiticeira, ele diz: eu me entrego a ti para você fazer o que quiser com a minha vida, mas livra a vida do Edmundo. Livra a vida do Edmundo, dos irmãos e das irmãs dele, e livra a vida de todos aqueles que você tem aprisionado. E a feiticeira aceita essa proposta. O que acontece? Que a feiticeira tem um exército de seres híbridos, meio humano, meio bestas, seres realmente da morte, das manifestações da morte e do inferno. E esse exército, juntamente com a feiticeira, amarram o Aslan, o leão, despojam da sua realeza, porque ela manda tirar, cortar a sua juba, e maltratam, e xingam, e cospem na cara dele, e ele não faz nada. Sobre uma mesa de pedra, ele é amarrado, ele é despojado, ele é finalmente morto, imolado ali pela feiticeira do mal, e o leão morre. E as crianças ficam olhando e chorando, vendo aquilo de longe como sendo a última notícia do mundo de Nárnia seria a morte do Aslan, a vitória da feiticeira do mal, a vitória do seu exército da morte. É tanto que ela já combina com os seus seres de tomar e acabar com dizimar com toda a população dos narnianos e com os humanos que ali estavam, que eram esses 4 garotos. Mas eis que de uma hora para outra há um estalo no universo, há um estrondoso estalo que quebra a mesa de pedra onde jazia o corpo de Aslan. E de repente o universo fica em silêncio
E as pessoas ficam observando o que aconteceu, cadê o Aslan, onde ele está? E de repente surge Aslan pulando em cima de uma montanha e esmaga o exército do mal e acaba com a feiticeira e com todos os seus seres da morte, os aniquila com todos. E aí a Lucy, a menininha, chega para ele e fala: Aslan, mas tu estavas morto. Eu vi que tu estavas morto. E o Aslan fala para ela assim: olha, Lucy, ou Lúcia, a feiticeira não sabia que há uma lei no meu mundo, há uma lei do amor. Quem conhece a lei do amor sabe que se um justo perfeito, sem pecado, se entrega em favor de um pecador, ele reverte o poder da morte, ele torna a viver, e ele salva o pecador porque ele limpa de toda a maldade o pecado. Eu acho maravilhoso C.S. Lewis ter escrito as crônicas para as crianças nessa forma de fábulas para explicar quem é o verdadeiro Aslan. O verdadeiro Aslan é aquele que se diz que é o leão da tribo de Judá, que é a raiz de Davi, que é a resplandecente estrela da manhã. É Jesus de Nazaré, foi exatamente o que ele fez por mim e por você, que somos pecadores, que somos um Edmundo na vida, traindo, ofendendo, odiando o próximo, mentindo, fazendo todo mal, roubando. Mas o leão da tribo de Judá foi e se entregou à morte, foi imolado numa cruz. Foi imolado numa cruz, padeceu, foi humilhado, colocaram uma coroa de espinhos na cabeça dele, o esbofetearam e o açoitaram, de maneira que ele ficou todo machucado e morreu naquela cruz, pendendo a cabeça e dizendo: Pai, em tuas mãos entrego o teu espírito, antes dizendo: Tetelestai, está tudo consumado. Esse é o verdadeiro Aslan, que pagou um preço na cruz por toda a humanidade, não apenas por um Edmundo, mas por todo mundo. E 3 dias depois, ressurgiu vitorioso da morte, despojando o poder do mal e da morte e do pecado, e as manifestações da morte todas foram destruídas pela vida do Cordeiro de Deus, o verdadeiro Aslan de Deus, o Cordeiro que tira o pecado do mundo, Jesus de Nazaré, Jesus Cristo, aquele que diz: eu te amo, em favor de ti eu pago o preço e aniquilo a sua maldade para sempre. Se você não crê nessas coisas, você precisa compreender, aceitar esse livramento, porque a maioria das pessoas escutam essa história e não internalizam isso como verdade no coração e acabam perdendo a graça, a misericórdia, o amor inefável, gratuito de Deus, que quer dar a vida e vida eterna a qualquer um que nele crê. Ele é o reino de Deus. Ele é a luz do mundo. Ele é a água da vida. Ele é a própria vida. Ele é a verdade. Ele é o caminho. Ele é o amor. Ele é o ressurreto que vai um dia conviver com uma comunidade de seres que creram na sua palavra, que viveram pautados sobre a verdade do amor, da comunhão, da compaixão, do perdão, da limpeza de coração. É nisso que eu quero falar para você hoje. Assistam quem não viu, ou leiam o livro, ainda melhor. Assistam o filme As Crônicas de Nárnia, o leão, o guarda-roupa, a feiticeira, o príncipe Caspian. Eles estão cheios de simbologias com a verdade do amor de Deus. Esse evangelho que é puro e simples, para citar um outro livro
de C.S. Lewis, o Evangelho Puro e Simples. Tá bom? Tô aqui com o meu Aslan. O meu Aslanzinho aqui, ó. Os Johnny. Tá de ressaca hoje, né, Johnny? Beijo pro seu coração e a paz de Deus te preencha. Uma vez por todas.